No melhor som, com muito mais música, e no esporte com o scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. No horoscópio eletrônico digital da Rádio Tabajara da Paraíba, o tempo marca 14 horas e 5 minutos. Começando agora o Alô Comunidade, eu me chamo Fábio Mozart, às suas ordens. E hoje aqui comigo o companheiro José Calistrato, que daqui a pouco vai estar contando sobre suas guerras contra o poder no Brasil, contra as suas guerras aqui no Nordeste, na Paraíba. Boa tarde a vocês, boa tarde, companheiro. Pode pegar aquele microfone aqui. Nós temos aqui um visitante aqui que está conosco, estudante de jornalismo. Como é teu nome, companheira? Vitória Penner. Vitória Penner, que está aqui visitando nosso estúdio. Muito obrigado pela visita. Daqui a pouco a gente conversa com você. 14 horas e 6 minutos. E a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária no estado da Paraíba elegeu sua nova diretoria. Foi ontem, lá na universidade. Ela fez algumas modificações nos estatutos, houve um congresso lá, mas a gente não tem maiores detalhes porque essa Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária no estado da Paraíba é uma instituição de comunicação que não se comunica. A gente não ficou sabendo de nada. A Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares é inclusive sócia dessa associação e não foi convidada, não ficamos sabendo de absolutamente nada sobre os detalhes desse encontro dos radialistas, porque parece que essa associação é um bloquinho fechado. Portanto, eu não sei dizer quem foram as pessoas eleitas. Eu vi uma foto na internet, mas não sei quem é a nova diretoria, nem sei qualquer outro detalhe do evento. Se algum companheiro que esteve por lá quiser ligar para aqui, para o Alô Comunidade, a gente agradece pelos informes. Você liga 321-47797. 321-4... esse negócio tá errado, esse nome aqui. 3221-47797, não é isso? 3221-47797. Bom, mandando meu primeiro alô para a cidade de Pilar, para os nossos ouvintes, especialmente o nosso repórter Evânio Teixeira, nosso correspondente na terra de Zé Lins do Rego, para Benjamin da Rádio Difusora Verdes Mares lá em Pilar, que foi cirurgiado, mas passa bem, o Benjamin. E um alô para nossa amiga Andréia do Monte e seu marido Vital Alves, pessoal que está nos escutando nesse momento. Aliás, esses dois, eles estão de parabéns, tá? Porque eles fundaram a Associação Boitungão, que pretende oferecer inclusão social para crianças e adolescentes através da música. Na próxima segunda-feira, depois de amanhã, a gente vai estar lá, nossa equipe vai estar em Pilar, tá certo? Na próxima segunda, a gente vai estar fazendo reportagens sobre essa associação Boitungão, de Vital e André. Vamos visitar o ateliê do meu compadre artista plástico Del Pilar, que também está nos escutando nesse momento, pra gente mandar um alô. E vamos conversar com o pessoal que faz carnaval, nossa amiga Lúcia, do Boi de Naí, o próprio comandante Benjamin, meu compadre, que está melhor e tudo mais, que é uma matéria para um projeto de programa de televisão que a gente está produzindo para a TV pública aqui de João Pessoa, que será o Alô Comunidade na TV, comandado pelo meu compadre Dalmo Oliveira, que hoje não está aqui, está nesse momento no Sabadinho Bom e daqui a pouco ele entra no ar. A equipe do programa que vai para Pilar é composta por Dalmo Oliveira, Beto Palhano, Marcos Veloso e esse locutor que vos fala, Fábio Mozart. E meu compadre Evandro Teixeira vai lá também
e vai dar uma força, e a gente depois vai tomar o caldo da caridade na casa, lá no sítio de Evandro Teixeira, viu? Evandro Teixeira, o repórter avançado das lutas populares. E vamos também conversar com a turma da banda de Evandro. Evandro Teixeira tem uma banda de garagem muito boa, uma banda que tem músicas autorais de qualidade, e a gente está fazendo também um trabalho, uma reportagem sobre esses músicos lá na cidade de Pilar. 14h10. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Quatorze horas e 11 minutos, daqui a pouco a gente vai conversar com, como eu já disse, com o José Calistrato, que está conosco aqui. E eu quero mandar um alô especial para os nossos ouvintes, Jorge Figueiredo, o meu compadre Roberto Bezerra, lá do Alto dos Mateus, na Paraíba do Norte, Brasil. Alô também para João Teotônio dos Bancários e para Jandira Lucena, em Mangabeira City. Sem esquecer o meu compadre Major Edmundo, que é o maestro da Polícia Militar, que mora no Cristo. Alô em Itabaiana para minha amiga Cassiana, do Ponto de Cultura Cantiga de Niná. E também um alô para Zezé Nascimento, de São Lourenço da Mata, que nos ouve pela internet. Marcos Vinícius, lá do Jardim Veneza, meu compadre, um abraço para tu, ouvinte desde a primeira edição do Alô Comunidade, esse Marcos Vinícius, que é o ouvinte mais fiel, um dos ouvintes mais fiéis, tá certo? Repressão contra rádios comunitárias também na África, em Moçambique. Jornalistas das rádios comunitárias Quelimane FM e Nova Paz, sediadas na cidade de Quelimane, província da Zambésia, queixam-se de intimidações e ameaças de morte via chamadas telefônicas e SMS. Igualmente, os jornalistas da rádio Quelimane FM denunciaram a presença de supostos agentes da ordem e da lei, entre aspas, nas imediações da instituição, situação que levou à fuga dos repórteres daquela rádio das redações, à procura de refúgio em outros locais distantes das suas casas e das instalações das respectivas rádios. Portanto, essa é a situação dos comunitários, dos radialistas comunitários também na África, em Moçambique. Outra notícia do mundo da comunicação comunitária: Salvador, Bahia, cedia o primeiro Fórum Baiano de Comunicação e Democracia. Mais de 400 pessoas, entre profissionais, gestores de movimentos sociais, presidentes de associações, empresários e estudantes, participaram do primeiro Fórum Baiano de Comunicação e Democracia, realizado no Hotel Matix. O evento foi promovido pelo Conselho de Comunicação Social da Bahia, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Estado, e contou com palestrantes de grande relevância nacional, tais como o senador Walter Pinheiro, Altamiro Borges, do Instituto Barão de Itararé, Luciana Dancini, Otávio Pierante, do Ministério das Comunicações, e o presidente das TVs abertas do Nordeste e da EBC. Participaram também palestrantes que debateram temas como a TV digital e o mercado da comunicação, tecnologia e investimento para o próximo ano. Quando são 14 horas e 14 minutos, Dalma Oliveira está no ar. Alô, meu padre Dalma Oliveira.
Boa tarde, Mozart. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Tabajara M. Pessoal do Alô Comunidade. Mozart, estamos aqui no Sabadinho Bom, acompanhando o show de hoje à tarde. Já entrou no palco aqui a Dandara Alves, fazendo o samba de raiz. E estamos aqui acompanhando aí esse projeto aí do Sabadinho Bom, direto aqui do centro da cidade. Nesse momento fazendo o flash direto da cachaçaria Filipeia, aqui do nosso amigo Carlão. Carlão, que é jornalista do Jornal União, também tem essa atividade cultural aqui no centro histórico. Cachaçaria Filipeia, que virou um point aqui de referência aqui na área do Sabadinho Bom. Mas é só para dar um alô mesmo, dizer que amanhã a gente vai estar também fazendo mais uma reunião, Mozart, para configuração aí da programação da Rádio Zumbi na web. Queria convidar os companheiros aí para a gente fazer mais uma reunião lá em casa. Ver se a gente discuta aí um pouco a programação e tem ainda algumas pendências técnicas, viu, lá para a gente colocar no ar a programação definitiva, tá ok? A menina Vitória Pena, estudante da UFPB, Relações Públicas, ela está aqui para fazer uma entrevista com você. Ela vai esperar até 3 horas. Falei com ela ainda há pouco. Ela está fazendo uma pesquisa aí no curso de Rádio e TV da Universidade Federal da Paraíba, não é isso? Aí você não vai poder passar aqui, ela né? poderia conhecer um pouco a dinâmica aí da Rádio Zumbi dos Palmares e também quer ver como é que funciona o programa Alô Comunidade. Então, hoje à tarde ela acompanha vocês aí. De repente, se vocês quiserem, quando terminar aí, dar uma passadinha por aqui, a gente se encontra aqui na Praça Rio Branco, tá certo? Ok, então, tá bom, Dalmo. E o pessoal de Pilar tá esperando que a gente vai estar lá segunda-feira. Vamos se preparar para fazer o trabalho de reportagem lá, das filmagens em Pilar, ok? Tá bom, o Marcos Veloso tá aí? Não, o Marcos Veloso faltou. Tá ok, é bom avisar ele para ele preparar a câmera, né? O material pra gente filmar, né? Bom, amanhã a gente prepara tudo, né? Tudo bem. Tá ok, 14h17, Dalma Oliveira. E eu tô mandando também um alô especial pro pessoal em Pilar, que eu tô sabendo aqui pela internet que o pessoal tá nos ouvindo em Pilar, que é o vereador Rodolfo, que é meu amigo de longas datas, Rodolfo. E também os vereadores Murilo Barbosa e Gabriel, que esse povo todo vai ser entrevistado segunda-feira para o nosso programa de TV, que é o projeto piloto do Alô Comunidade na TV. Vai ser... E tem também meu compadre Inácio do Mercadinho Pilarense, que também ecoa esse programa em Pilar, através da difusora Verdes Mares. Obrigado aí, pessoal, que na terra de Odete e Cirandeira. E tem também o meu compadre Beto Bahia, tudo gente boa, que está escutando o programa agora. São 14h17. Tem mais aqui uma notinha sobre Juazeirinho, na Paraíba também tem rádio comunitária. Rádio Comunitária Juazeiro FM, reconhecida de utilidade pública, foi uma iniciativa de Antônio Batista de Lima Toca e Francisco Xavier, que é o velho Pitu, que fundou a rádio em 27 de setembro de 97. Temos um ouvinte no ar? Ok? Beto Palhano, meu compadre Beto Palhano, boa tarde, compadre velho. Boa tarde, olha, eu estou aqui agora no Conjunto Elétrico, que está comemorando o aniversário do nosso grande amigo Chico do Pandeiro e o mijo do filho do Bob do Sax, aqui, diretamente do Geisel, do Conjunto Ernesto Geisel. E nós estamos aqui com a festa. Existem aqui vários músicos que são aqui do Conjunto Ernesto Geisel, que são o Chico do Pandeiro, o Bob do Sax, Silvio Lixo, Orlando do Banjo, Didi no Surdo, Didi no Cavaco. Nós estamos também com Geraldo na percussão e Bill no ganzá. E nós estamos aqui agora comemorando esta festa diretamente do Bar de Socorro, no Mercado do Geisel, no coração do Conjunto Ernesto Geisel.
diretamente aqui do conjunto Ernesto Geisel, aqui no próximo ao Senec, todo mundo sabe onde é que é, próximo ao Senec, no Mercado do Geisel. Estamos comemorando aqui esta história. Chico do Pandeiro, nosso grande amigo Chico do Pandeiro, e Bob do Saco, e Orlando do Geisel, aqui diretamente do Mercado do Geisel, do bar de Dona Socorro, e tem Duri também, Silvio Lígio, eu falei já de todo mundo, diretamente do Mercado do Geisel, os coração do conjunto Ditador Ernesto Geisel, Ok, tá para bom, o programa Alô Comunidade, na Rádio Tabajara, Beto Palhano. Beto Palhano, o repórter avançado dos bares da vida. Beto Palhano, não beba muito não, que amanhã tem reunião da Rádio Web, viu? E segunda-feira a gente vai para Pilar fazer umas filmagens lá e você faz parte da equipe, portanto não se... não, como é que diz a bebida? Não consuma com muita voracidade, não se exceda, né? E o professor e compositor Vital Alves está montando um projeto artístico social na cidade de Pilar, e a gente vai conhecer esse trabalho que consiste em levar aulas de violão e musicalização cultural para as crianças da comunidade Maria Isaura, na área pobre lá da cidade de Pilar. O projeto, em sua fase inicial, atende 15 crianças de 5 a 11 anos que recebem aula nas manhãs dos sábados na Sociedade Recreativa Boitungão, do meu compadre Vital Alves e minha comadre Andréa do Monte. As aulas de violão têm como objetivo principal despertar nas crianças e jovens o interesse pela cultura musical, pois entendemos que com a música estamos contribuindo sensivelmente para a formação intelectual, moral e social desses jovens, disse Andréa do Monte, líder comunitária e idealizadora do projeto, com seu companheiro Vital Alves, para quem eu mando mais uma vez um alô, na terra da Odete Cirandeira, 14h21. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. E 14h22, agora eu esqueci de dizer que este programa é uma realização da Sociedade Cultural Pós-Nova República, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares e coletivos de jornalistas Novos Rumos, em parceria com o Ponto de Cultura Cantiga de Ninário da cidade de Itabaiana do Norte. A produção e apresentação do meu compadre Dalma Oliveira, Beto Palhano, Fábio Mozart, Marco Veloso e Fabiana Veloso. E nas reportagens externas, meu compadre Evânio Teixeira e também Zuma Nunes, da cidade de Mangabeira. Na técnica de som, Maurício José. E em cadeia conosco as seguintes rádios comunitárias: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Alquimista de Mussumago, Rádio Voz Popular de São Rafael, Rádio Sintonia, Rádio Independente do Timbó, Rádio Cactus de Mandacaru. Também no interior do estado, Rádio Alcauã, da cidade de Aparecida, no sertão, do meu compadre Elcinho. Rádio Quebramar de Cabedelo, Rádio Araçá de Mari, Rádio Umbu de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunidade Geral da cidade de Guarabira e Rádio Verdes Mares da cidade de Pilar. Você pode nos seguir através do Facebook e também no site direto do sanhauá.com.br e de Rádio Zumbi JP blogspot.com. E também novosrumosjornalistas.blogspot.com.br, ou pode interagir conosco através do telefone 3218-7928, 3214-7796. E também tem um telefone disponível aqui para o ouvinte, 3214-7797. E agora vamos conversar com um companheiro aqui, o Alô Comunidade de hoje, 8 de fevereiro, eu estou só, o meu companheiro Marcos Veloso não apareceu, e eu estou aqui recebendo para entrevista o militante político José Calistrato. Boa tarde, José Calistrato, grande satisfação em ter essa figura histórica no programa Alô Comunidade, no programa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba, AM e as diversas emissoras comunitárias da Paraíba. Boa tarde. Boa tarde, Fábio
Mozart e todos os seus ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos aqui para essa discussão no seu programa comunitário e dizer que para nós é uma satisfação. Agradecemos assim de início o convite, porque nós estamos com uma programação muito grande, é a respeito do repúdio dos 50 anos do golpe militar que aconteceu nesse país, que instalou uma ditadura, uma das mais cruéis da América Latina. E é nesse sentido que nós estamos se programando, nós do Comitê Paraibano pela Memória, Verdade e Justiça. Pois é, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Eu estou aqui com um folheto de cordel chamado Resistência em Maria, um cordel do Medeiros Braga, da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que fala justamente sobre esse conflito que aconteceu há 50 anos na cidade de Mari, entre Mari e Sapé, com o pessoal das ligas camponesas e o pessoal lá dos latifúndios, né? José Calistrato, vamos começar pelo começo. Queria que você fizesse assim, em rápidas palavras, já que a gente tem pouco tempo, que você dissesse como foi que você começou a ter a consciência das lutas sociais, como foi o seu despertar para as injustiças e para o engajamento político. Tá certo? Jorge Amado teve alguma influência na sua formação política? Teve. Eu acho que para nós, vamos dizer, na década de 60 e início de 70, foi natural que muitos companheiros, muitos jovens entrassem nessa luta, principalmente, vamos dizer, havia uma influência das ligas camponesas, havia uma influência da Revolução Cubana, da Guerra do Vietnã e principalmente de um golpe que foi instalado no Brasil, né? Uma ditadura que foi instalada que esmagava todo mundo. Então era natural que a gente entrasse na luta organizando a resistência contra a ditadura militar. E nisso daí nós fomos criando consciência que não era só isso. Era preciso organizar a população para construir, para instalar uma nova sociedade. Uma sociedade em que viesse, em que o povo, em que os trabalhadores fosse o determinante da organização. Nisso daí foi travada uma luta muito grande, principalmente a partir de 68, quando da instalação do AI-5, que retira da população brasileira, que retira qualquer liberdade que pudesse existir. Então a luta se deu no campo da luta armada, na organização da guerra de guerrilha. Vamos falar sobre isso também. E é nisso daí que sob a liderança do Carlos Marighella, nós acompanhamos nessa luta. Então, mas vamos recuar um pouco para 64. E eu gostaria de saber onde é que você estava e como foi sua reação no momento do golpe militar. A minha reação foi... Eu estava na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Você já era filiado ao partido? Já era do Partido Comunista Brasileiro, fazia parte da juventude e para nós, para mim e para todos os companheiros daquela região com a qual a gente discutia, foi a grande decepção. A grande decepção no sentido que a gente esperava que houvesse uma resistência. Principalmente, vamos dizer, pelo próprio Partido Comunista Brasileiro, que o Luiz Carlos Prestes tinha dado declaração que se os gorilas metessem a cabeça seria cortado, não havia clima para golpe. Que o povo já estava praticamente no governo, o que faltava era o poder. Também existia no Brasil inteiro a organização dos grupos dos 11, liderado pelo deputado Leonel Brizola. Existia as ligas camponesas de Chico Julião. Existia, vamos dizer, o esquema militar do próprio presidente da República, liderado por Assis Brasil e Raul Rifle. Existia o governo de Miguel Arraes, que era um governo popular, era um governo que tinha uma aceitação imensa, não só em Pernambuco, mas em todo o Nordeste. Existia a Associação dos Marinheiros Organizados, inclusive que aderiu ao Partido Comunista, e a gente foi pego de surpresa porque não havia nenhuma resistência. O que o pessoal do partido dizia era que era uma aventura dos militares que não duraria 6 meses. E João Goulart não adotou a atitude de resistência, não é isso? Não adotou, mesmo que tenha sido convidado por Ladário Telo, comandante do Terceiro Exército, que fez uma explanação quando ele se deslocou do Rio para Brasília. Não teve clima em Brasília, nem para desembarcar do avião, foi para Porto Alegre. Lá o Ladário Teles, comandante do Terceiro Exército, recebe ele, leva para a Vila Militar em Porto Alegre e diz o seguinte: olha,
precisamos de uma ordem do senhor para a resistência. Vamos dizer, no meio, ministro da Guerra, e no meio, Leonel Brizola, ministro da Justiça, que em 48 horas a gente debela esse golpe que naquela época que ainda estava sob quase o comando de Mourão Filho, que era um golpista. E sobre o argumento de que não queria derramamento de sangue, o presidente achou por bem não acionar o esquema, não é isso? Porque o esquema militar dele não funcionou. Aí já era o esquema popular, liderado por Leonel Brizola. Da sociedade civil organizada. E também com o apoio do Terceiro Exército, que foi exatamente o comandante, o general Ladário Terra, que colocou para ele que existia, vamos dizer, força capaz de resistir o golpe. Como também os marinheiros, da Associação dos Marinheiros, pediram ao Partido Comunista que desse até permissão ou licença, que eles prendia Carlos Lacerda, que era o principal líder civil, vamos dizer, do golpe, da quartelada que estava acontecendo. 14 horas e 30 minutos, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com o José Calistrato, o ativista político que a gente está entrevistando hoje. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M. João Pessoa, Paraíba. Rádio Tabajara AM. Há 77 anos, patrimônio cultural da Paraíba. Agora, as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das 6 às 8 da manhã, com a apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. O humorista José Santa Cruz nasceu em João Pessoa e é considerado o primeiro comediante de TV da Paraíba. Além disso, é um dos dubladores de filmes para a TV mais respeitados do Brasil. Trabalhou em programas como Balança Mas Não Cai, A Praça é Nossa e atualmente apresenta seu personagem Jojoca no programa Zorra Total. José Santa Cruz nasceu em João Pessoa, é paraibano como você. Ofertas de arrasar só o Açaí tem. Queijo mussarela Girolanda, peça 12,50 o quilo. Mortadela tubular suína Perdigão, peça 3,65 o quilo. Vodka Eslova, 4,89 a garrafa de 980 ml. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Ofertas válidas para esta sexta e sábado, na rua Diógenes Chianca Água Fria, próximo ao estádio Almeidão. Açaí. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. São 14h33 minutos no horoscópio eletrônico da Rádio Tabajara da Paraíba AM. Aqui é a Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com a Rádio Tabajara, apresentando o programa Alô Comunidade. Eu sou Fábio Mozara, suas ordens. Estou conversando com o meu companheiro aqui, José Calistrato. Calistrato, você foi perseguido por causa de suas ideias revolucionárias. E no dia 18 de outubro de 2013, o ano passado, a Assembleia Legislativa da Paraíba homenageou sua pessoa por ter resistido ao golpe militar de 64 e por ter sido combatente contra a repressão. Eu gostaria que você contasse resumidamente como foi sua experiência na resistência armada, ditadura militar, como foi sua prisão e a sua resistência como um todo. A experiência de nós, os guerrilheiros brasileiros, que resistimos se organizando sob a forma de guerra de guerrilha, baseado no mínimo manual de Carlos Marighella, foi na guerrilha urbana. A gente tinha um propósito de organizar a guerrilha rural, né, onde a gente construiria um exército de libertação nacional sob a hegemonia do marxismo. Então, foi uma experiência
uma experiência difícil, mas uma experiência que nós estava disposto a correr esse risco, né? Era o risco de vida e nós corremos, né? Vamos dizer, a partir de 68, com a edição do AI-5, não tinha outro caminho a não ser o caminho da resistência armada, para mostrar que aonde houvesse arbitrariedade, aonde houvesse uma ditadura de caráter fascista, como foi a do Brasil e da América Latina, tinha sempre quem resistisse. E hoje está claro, se houver uma ditadura amanhã, tem quem resista, porque é aquele negócio, não adianta tentar o massacre à população, porque tem quem resista a isso. Então não era fácil, foi difícil, mas nós resistimos. Vamos dizer, o Marighella morre em novembro de 69. Você foi preso quando? Em 70 morre o Joaquim Cama Ferreira, em 71 morre o Carlos Lamarca, já tinha morrido grandes lideranças como Mário Alves e outros, mas a gente continuava na resistência. Eu fui preso em 72, na cidade de Olinda. Na nossa militância, vamos dizer, quando nós viemos para o Nordeste, a gente estava em São Paulo, mas a concentração da LN estava em São Paulo do Rio. Quando nós viemos para o Nordeste, eu vim acompanhado de um dirigente nacional da LN, Arnaldo Cardoso da Rocha, né, que era da coordenação nacional. Nós instalamos no Recife, criamos um aparelho em Campina Grande, em Fortaleza, em Olinda. E minha prisão se deu em Olinda, né, no dia 24 de janeiro de 72. Nós fomos cercados, estava no aparelho, e houve um tiroteio entre nós e as forças da repressão. Um companheiro que estava comigo, João Mendes de Araújo, morreu. Eu fiquei sozinho, tentei sair do aparelho, mas terminei sendo preso, baleado e preso, e fui para o DOI-CODE de Recife, aonde fui torturado. Nós temos um ouvinte no ar, né? Beto Palhano? Beto Palhano, tá retorno de Beto Palhano. Diga aí, meu padre velho. Alô, Beto Palhano. Beto Palhano engoliu a língua, vamos lá. Pois é. Mas sim, agora eu queria saber o seguinte. Sim, continue a história da sua prisão. Enquanto Beto Palhano não volta, vamos dizer, eu fui preso em Olinda e fui levado primeiro para o quartel da PE de Olinda, que ficava próximo do aparelho aonde eu tinha sido baleado e aonde eles tinham assassinado o João Mendes de Araújo. Né? De lá, eles mandaram o coronel que atendeu lá os policiais que me levavam, mandaram que voltasse comigo e que matasse e deixasse junto com o outro no aparelho, né? Mas quando nós voltamos para o aparelho, havia muita gente, houve o tiroteio, quem me salvou foi o tiroteio, né? Muita gente, gente chorava, gente gritava, gente corria. Aí nisso daí eles deram meia volta e me levaram direto para o DOI-CODE, que fica no 13 de maio, né? Que fica na 7ª região militar, aonde o DOI-CODE estava instalado com as câmaras de tortura. E lá eu comecei a ser torturado logo imediatamente, né? Mesmo estando baleado, com 5 tiros no corpo, porque eles queriam aquele negócio, aparelho e companheiro, e ponto, né? Que eram os pontos que a gente fazia na rua. Então nisso daí se travou-se aquela situação difícil, mas eles, na mesma noite ainda, do dia 24, eu vi que eles me operaram, tiraram as balas, e no outro dia voltei também para a tortura, para o Pau de Arara, aí eles começaram a dizer que o seguinte, que negociava comigo, não me matava, mas eu tinha que prestar um serviço para eles, que era entregar Arnaldo Cardoso da Rocha, da Coordenação Nacional da LN, Yuri Xavier, da direção da LN, e Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz, que era o comandante militar das ações da LN, ainda nomeado por Carlos Marighella antes de morrer. Nós temos, ainda está no ar o companheiro? Diga aí, meu compadre velho, tem alguma pergunta para o entrevistado? Alô, compadre velho. Beto Palhano? Beto Palhano, diretamente do bar. Tá não, né? Saiu do bar. Bom, depois ele conversa com você pessoalmente, porque ele é muito amigo seu, né? Ele vai na sua casa e conversa a noite todinha. Faz uma entrevista especial particular, viu, Padre Beto? Por enquanto você fica aí. Aqui eu vou
Tem aqui uma polêmica, José Calistrato, que envolve seu nome aqui. Vamos dar um pulo na história e vamos para aqui, para nossa época, né? Você foi um dos que assinaram a ação judicial que acabou caçando o então governador Cássio Cunha Lima, que hoje é senador. Como é que se deu esse envolvimento seu nesse episódio? Se deu da seguinte maneira: estava no processo de eleição, a gente sabia do que estava acontecendo na eleição, e muitas pessoas pediam que não havia nenhum partido que fizesse uma representação pela a compra de voto que estava acontecendo, inclusive com cheque, entendeu? E eu, na época, era presidente do Partido Comunista Brasileiro aqui na Paraíba, que tinha ajudado desde quando houve o racha no partido. Racha não, quando Roberto Freire desmontou o partido para criar o PPS. Então, naquela época eu estava no PT, mas fui convidado a participar da reorganização do PCB, e como o PCB tem uma história que se confunde com a luta e o povo brasileiro, eu me dispus a isso e fui organizar o partido em Rondônia, no Acre, e depois voltei para Paraíba. Voltando na Paraíba, foi próximo dessa eleição, e eu entrei com a representação. Eu que assinei a representação. Depois, o próprio Diretório Nacional do Partido queria que eu retirasse, eu não retirei. Sei. Entendeu? Mas isso sem orientação de nenhum político, nenhuma influência política exterior, não é isso? Não, porque nós não recebemos orientação nenhuma. Isso não quer dizer que a gente não discuta, não conversa, não saiba quem interessa as coisas, mas a questão do pedido da cassação, inclusive, estava imbuído da nossa parte que poderia haver uma nova eleição, que já não tinha um herdeiro para o resto do mandato, né? Você foi presidente do Partido Comunista Brasileiro, aí eu perguntaria como é que você vê hoje a posição dos partidos que se dizem marxistas ou não, e que se dizem vejo de origem... com muita dificuldade até de entender, entendeu? Porque na realidade estão tudo num gueto, né? Não tiveram ainda a capacidade, a competência de sair desse gueto, e eu acho que no Brasil, nesse momento não dá para se criar um partido político para dizer que é de oposição, que é marxista-leninista, que é o partido herdeiro da revolução. Não tem. Tem que criar movimento. Nossa luta hoje se trava dentro dos movimentos populares. Junto com o Levante Popular da Juventude, junto com a Assembleia Popular, com o MST e com todo esse pessoal que tenta se organizar, que futuramente, não tem a menor dúvida, será a criação de um partido para dirigir a Revolução Brasileira. E o PCdoB hoje não é um partido revolucionário? É ligado ao governo. O PCdoB tem profundamente ligado ao governo. Então, é difícil, vamos dizer, uma instituição que fale em revolução proletária, que fale numa reforma agrária, como realmente uma reforma agrária, não distribuição de pedaços de terra ou isso, que esteja vinculado ao governo, que possa ter uma posição de independência. Não tem. Você representa, José Calistrato, o Comitê Paraibano Memória, Verdade e Justiça. Aí eu perguntaria como é que trabalha esse comitê, o que foi que ele produziu já durante o tempo que está trabalhando na Paraíba? Existia aqui na Paraíba, logo no início, a Associação dos Anistiados e Perseguidos Políticos da Paraíba, que tinha suas reivindicações concretas. Quais eram as reivindicações concretas da associação? A reparação econômica, que aconteceu, vamos dizer, a abertura dos arquivos da ditadura e a punição dos torturadores. E uma coisa que para nós é muito cara, é nossos companheiros que se tornou na figura dos desaparecidos políticos, entendeu? São companheiros que a gente sabe que foram assassinados e que até hoje faz parte da figura do desaparecido político. Isso aí é que a gente luta para isso. Logo que aconteceu a criação da Comissão Nacional da Verdade, nós transformamos essa associação no comitê que começou a trabalhar nesse sentido, né? Nesse sentido de apurar os crimes na ditadura. Foi nós do comitê. Agora, esse comitê
faz parte dele muita coisa, entendeu? Faz parte dele a sociedade civil, faz parte dele os movimentos populares, os movimentos sociais, a Assembleia Popular, o Levante da Juventude, o Partido Comunista Revolucionário, o MEL, LGBT, movimento de mulheres, tudo isso hoje está dentro do Comitê Memória, Verdade e Justiça. A gente trabalha junto com essa organização, que é o movimento da sociedade civil organizada. E começamos a fazer isso. Por exemplo, fizemos a Semana da Anistia, em agosto, né? Que fizemos debate aí no Colégio Presidente Médici, porque existe hoje orientação, a desconstrução ideológica, retirar nome das pessoas que violaram os direitos humanos, que é nome de bairro, que é nome de cidade, que é nome de avenida, aqui mesmo no Castelo Branco. A avenida é Castelo Branco, o posto de saúde é Castelo Branco, o prefeito ainda reinaugurou o posto de saúde e mais uma praça com o nome de Castelo Branco, o prefeito atual, entendeu? Quer dizer então, que você defende varrer para o lixo da história essas homenagens feitas pelos bajuladores do antigo regime. Claro que e um dia será. Isso não quer dizer que seja agora, nesse momento, porque nós temos que entregar um relatório em novembro. Você sabe que na Rússia aconteceu justamente o contrário, né? Com a queda do regime comunista, derrubaram as estátuas de Lenin, mudaram até a cidade. Mas a figura do Lenin não se acaba, né? Porque o Lenin é para a história da humanidade. Até foi a o cidade homem que de dirigiu, Leningrado mudaram foi o nome. Mudaram, nós sabemos tudo. São Petersburgo. Porque Lenin dirigiu, assim como houve a Revolução de 1789 na França, né, que num instante, liderado por Robespierre, Danton, coisa e tal, houve uma revolução que deu direito do homem viver, né, mas depois o que é que aconteceu? Uma classe substituiu a outra. Lenin, com a Revolução Bolchevique, ele mostrou o caminho da humanidade, que é o caminho da igualdade, entendeu? É a destruição do sistema capitalista, porque dentro do sistema capitalista não adianta colocar pessoas boas ou más, entendeu? É um sistema que traga as pessoas, para nós, o povo, não tem lugar, seja quem for. Então é nesse sentido que será varrido, o nome serão substituídos. Não é possível continuar. Fala nisso e não tem muita coisa a ver, e tem. Você é a favor de se trocar o nome da capital da Paraíba, João Pessoa? Sou. Mas não é uma coisa que move grandes coisas, não. Entendeu? Eu acho até o nome simpático, Paraíba, coisa e tal. Tá. Eu acho que não deveria ter sido mudado. Em homenagem a, mesmo que o João Pessoa tenha sido vice-presidente de Getúlio, que tenha. Mas ele não morreu por essa questão, foi uma questão assim meio pessoal. Ele não é o herói tão grande como se diz. Pedro Fazendeiro foi considerado os maiores os heróis da Liga Camponesa, que foi provavelmente morto pela repressão, né? Que ainda hoje... Com certeza foi morto pela repressão. Foi retirado do 15 e desapareceu até hoje. Pedro Fazendeiro e Nego Fuba. Duas figuras importantes do movimento revolucionário brasileiro. Pra você ver, esse Pedro Fazendeiro, esse cara é da minha terra, ele é de Itabaiana, que nunca fez uma homenagem a esse combatente popular. Mas lá tem nome de Costa e Silva pra lá, não sei o que, Castelo Branco e tal, certo? Tem rua com o nome de Costa e Silva. Hoje no Brasil tem um partido que se diz de esquerda, que está há 10 anos no poder central, que você inclusive fez parte dele. Eu fiz parte desse partido, fundei o partido em algumas cidades. Como é que o senhor vê hoje o poder político hoje em relação às demandas históricas da classe trabalhadora diante dos 10 anos do Partido dos Trabalhadores no poder? Se você comparar com os outros, foi um avanço. Agora, se comparar com o que precisa ser feito, foi um fracasso. Foi um negócio que decepcionou muita gente. A gente não esperava que fosse essa situação. Ninguém. Pode ser que hoje todo mundo, a maioria do pessoal, dos donos, dos líderes, mas ninguém organizou o movimento como nós organizamos o PT para depois ver isso que está aí. Para ver o Henrique Meirelli, representante do Capital Internacional, do Banco Bosta, deputado
de Goiás, do PSDB, para ser o dono do dinheiro. Ninguém pensava naquele tempo que essas coisas iam acontecer do jeito que aconteceu, ninguém, entendeu? Então para mim, quando discuti a questão da eleição dentro do PT, que foi antes de 89, da primeira eleição de Lula, eu disse claramente numa reunião que teve: se nós do PT entrar por jogar nossas forças no campo eleitoral, nós podemos até ganhar, mas perdemos o movimento social. E foi justamente o que aconteceu na sua avaliação. Foi. Eu quero mandar aqui um alô também para Zezé Nascimento de São Lourenço da Mata, que aqui pela internet está dizendo que nos ouve pela internet. E também mandar um alô para o DJ Cazuza e para meu compadre Reginaldo Silva da Rádio Alternativa de José Américo. É o meu compadre Quinho que está também ouvindo o Alô Comunidade. E também para meu compadre Valdo Gomes, o homem da Yoga, o homem da Yoga. E para quem mais? E depois eu digo aqui o nome do pessoal que está ligando para cá. José Calistrato. Esse programa Alô Comunidade é um programa dedicado às lutas do movimento de rádio comunitária e livres, né? Uma pergunta que envolve a história do Brasil, do rádio no Brasil. Leonel Brizola, como você sabe, comandou a rede de legalidades, que era uma rede de rádio de ondas médias e curtas, que conclamava o povo a defender o mandato de João Goulart e resistir, né? Isso em 61, quando já queriam dar o golpe, o pessoal da direita. Conte como funcionava essa rede de rádio pela legalidade, que chegou a ter 104 emissoras em cadeia no Brasil e nos países vizinhos. Olha, você pode ver a história de Leonel Brizola na rede da legalidade como uma coisa interessante, porque Leonel Brizola, apesar de ser um homem, ele não era comunista. Inclusive quando ele foi para o exílio no Uruguai, ele se antecipou-se até a algumas organizações, tentou criar movimento de guerrilha, coisa e tal, e porque todas as vezes que precisou de uma posição de Leonel Brizola, ele estava exatamente do lado do povo. Ele poderia, ele tinha talento, ele tinha organização capaz de avançar no movimento. Segundo o que se diz é que naquela época da rede da legalidade e posteriormente ele continuou se organizando no sentido que os golpistas voltariam, e voltaram 3 anos depois, entendeu? Ele dizia que já tinha 24 mil grupos dos 11 organizados, mas não tinha. Na realidade não tinha. O grande problema é que eles falavam na transformação da sociedade, mas não ia além do movimento eleitoral. E nisso daí se torna difícil, vamos dizer, para fazer. Você só pode pensar numa transformação social com a massa organizada, com o povo organizado. Palhano voltou e quer fazer uma pergunta para José Calistrato. Alô, Palhano! Oi, meu grande companheiro João Calistrato. José. Eu gostaria que o companheiro citasse também aquela nossa luta quando a gente estava ali em Mismar, né? E o companheiro João Calistrato, Berli Pereira, daquelas lutas de quando você ainda estava ali na Tito Silva. Faça alguma relação a respeito daquilo ali. Eu estou lhe escutando, viu, companheiro? Tá bom, compadre velho. Obrigado aí, meu velho. Continue na luta aí. Na luta dele, a luta com as garrafas. Sim, o João Calistrato, ele falou sobre seu irmão. Em 82, na realidade, em 82, a gente era recém-saído da ilha de Itamaracá, aonde passamos 9 anos presos, entendeu? E chegamos aqui... Você e seu irmão João Calistrato? Não, João não foi preso, menos. Não. João e Derli foi menos. Eu fui condenado há mais tempo, né? Tinha participado de mais ações revolucionárias e fui condenado a 84 anos, entendeu? E não saí na anistia de 28 de agosto de 79. Ainda continuei preso, porque ele tinha um negócio de
de crime de sangue, esses negócios todos, nós, um bocado de companheiros da LN, do VPR, ficamos presos ainda. O pessoal do exílio veio. Quando nós chegamos aqui, já em 80, depois em 81, nós começamos a ver o seguinte, qual é o nosso papel? E a gente viu que o movimento social mais importante se localizava exatamente dentro do PT. E foi para o PT que nós fomos, né? E pedimos ao companheiro Derli Pereira que aceitasse uma candidatura de governador, porque a gente fazia uma campanha de organização do PT e de propaganda dos ideais socialistas junto à candidatura dele. E acontece que depois a gente viu que era difícil, porque o centro que dirigiu o PT não estava com esses pensamentos da gente, apesar da gente ter tido o apoio das direções de Olivo Dutra vir aqui, Lula, Jair Meneghelli, todo esse pessoal, mas depois a gente viu que o negócio não era para organizar no sentido de uma transformação social como nós pensávamos e penso. 14 horas e 55 minutos, você escuta o programa Alô Comunidade, hoje entrevistando José Calistrato, ex-presidente do Partido Comunista Brasileiro. Eu quero aqui mencionar aqui, ver pela internet uma informação para o programa, a atitude da vereadora de Cabedelo, não sei se você conhece, Graça Rezende, que ela é autora da homenagem que a Câmara Municipal de Cabedelo fez ao estudante de medicina João Roberto Borges de Souza, que foi preso e parece que foi assassinado pela repressão, e que o município de Cabedelo, onde Palhano trabalha, foi pioneiro em aprovar uma lei municipal mudando o nome de uma praça de um ditador, não sei qual foi o ditador lá. Médici. Tinha o nome da praça de Médici lá, né? Para colocar o nome de um jovem socialista, esse rapaz que representa o povo de Cabedelo, da Paraíba e do Brasil, que é João Roberto Borges de Souza, segundo a mensagem que eu recebi aqui pela internet. Você conhece essa vereadora e esse projeto de lei, né? Conheço e participei também lá, fizemos 2 audiências na Fortaleza de Santa Catarina para que isso acontecesse. A vereadora foi de uma gentileza a toda prova, uma luta a toda prova. O pessoal participou já essa semana na reunião de quarta-feira, porque o comitê tem reunião semanal. Nós discutimos exatamente para retomar essas posições que a gente vinha trabalhando. Inclusive, tem uma lei do vereador Fuba que já foi sancionado, entendeu? Para mudar nomes de rua também em João Pessoa, e do governador do estado para mudar, vamos dizer, nome de colégio, que não continua, que não pode mais continuar sendo pessoas violadoras dos direitos humanos. E olhe lá, vamos dizer, nomes aí, bem aí, tem o nome do presidente Médici, que é o mais sanguinário. Perverso, sanguinário, aonde morreu mais companheiro, foi no governo dele, foi a coisa mais difícil que a gente atravessou, foi o governo desse homem. Então, eu conheço de Dona Graça Rezende, tivemos juntos, tivemos aqui na Assembleia discutindo isso, tivemos lá em Cabedelo por mais de uma vez, foi aprovado, e essa semana até que a gente discutiu, olha, já passou a questão de Mari, porque nós tivemos envolvido muito tempo, vamos dizer, levantando esses crimes que houve contra os companheiros das ligas camponesas, né? Nós, exatamente, junto com o movimento do Sem Terra, e que a partir do dia 15 de janeiro a gente veio retornar à discussão, e uma das coisas que estava em pauta era a questão da Praça de Cabedelo, para a gente visitar, e também ver aqui, tanto na esfera municipal como federal, a retirada desses nomes de praça, logradouros e outras coisas que tem que ser aprovadas. Mas as viúvas da ditadura estão vivas por aí, viu? Estão choramingando por aí. Eu soube que no dia 31 de março vai haver uma manifestação dos antigos militares, do pessoal lá dos partidos de direita. 31 de março completa meio século do golpe militar. O que é que vocês estão preparando para registrar essa data histórica? Olha, nós iniciamos no dia 15 de janeiro em Mari, com ato público e com a grande caminhada que se deu naquela cidade. Isso daí pode ver aí nas redes sociais, foi um negócio que chamou a atenção. Eu acho até que os organizadores não acreditaram,
não acreditava que ia acontecer o que aconteceu, entendeu? Com distribuição de panfleto, com ginásio lotado, com pessoas de fora que vieram para isso. Então ali a gente já estamos dando o primeiro passo, vamos dizer, no repúdio ao golpe de 50 anos aqui em Mari. E estamos iniciando para quê? Vamos dizer, uma marcha no dia 31 de março, uma vigília à noite, entendeu? Que de 31 de março para abril, mas que seja o ano todo, vamos dizer, de repúdio ao golpe militar. Os 50 anos do golpe que infelicitou a vida do povo brasileiro. 14 horas e 59 minutos, falta só 1 minuto. Nós não temos hoje nenhum tempo reserva, né? Não temos hoje. Hoje tem que terminar mesmo na hora. Portanto, eu quero aqui registrar Maria da Guia Candeia, que nos escuta lá pro lado de Mangabeira 2. Mangabeira 2, Maria da Guia Candeia, que é ouvinte assídua desse programa. Não tem tempo hoje, né? Dá para botar mais 5 minutos na frente? Então vamos ter mais 5 minutos. O nosso companheiro aqui está nos dando mais 5 minutos para a gente continuar essa conversa histórica com o José Calistrato. José Calistrato, você dedicou sua vida para lutar pela melhoria de vida das pessoas, dos trabalhadores, pela justiça social. Hoje em dia, como é que você vê essa questão? Você acha que houve avanço nesses 10 anos? Você disse que de uma forma ou de outra o Partido dos Trabalhadores concedeu algum avanço nessa luta. Apesar da evolução das conquistas trabalhistas, ainda é muito comum a gente encontrar um ambiente de trabalho que inclusive ainda tem trabalho escravo, né? Condições subhumanas de trabalho, né? Até mesmo trabalho sujeito a um regime de escravidão, principalmente na zona rural. Como é que você vê essa coisa? Você acha que a gente teve algum progresso nesse sentido de melhoria das condições de vida da classe trabalhadora? Muito pouca, mas teve. Acontece o seguinte, que vamos dizer, a humanidade continua o seu caminho histórico. Vamos dizer, saímos da comuna primitiva, chegamos ao escravismo, ao feudalismo, com a Revolução Francesa determina o fim do feudalismo e começa o sistema capitalista, né? Mas não tenha nenhuma dúvida que esses golpes militares, essa repressão orientada e patrocinada pelo imperialismo norte-americano aqui na América e principalmente no Brasil, retardou o processo revolucionário. Haja visto a pujança de 63, 64, as ligas camponesas, o movimento operário, a UNE, todo esse pessoal se movimentando. De uma hora por outra você vê hoje uma certa apatia. E é dessas cinzas que começam a reaparecer os movimentos sociais, os movimentos populares. Hoje mesmo, nesse momento, 15 mil companheiros do MST estão realizando um congresso em Brasília, entendeu? Daqui mesmo saíram mais de 300 companheiros para participar de um congresso em Brasília. Então é nisso que a gente vê que antes isso se tornava impossível. Evidentemente que a gente vê que precisa, vamos dizer, a gente não tem ainda um norte delineado, ou seja, não tem ainda um partido com característica revolucionária capaz de orientar esse manancial de coisas sociais que aparecem no Brasil. Mas estamos nesse caminho, estamos procurando esse caminho e nós um dia chegamos lá. Nós vamos nos organizar para combater o sistema capitalista. São 15 horas e 2 minutos. O meu compadre Jânio de Freitas de Cabedelo acaba de ligar para aqui e faz uma pergunta para José Calistrato. Ele diz o seguinte: José Calistrato, você que viveu essa época da ditadura, antes da ditadura, no governo de João Goulart, daqueles governos anteriores, que existia muita desordem. Ele disse que existia muita desordem e os militares vieram para botar ordem. E realmente nos 20 e poucos anos de ditadura, diz ele que existia ordem no país. E quando os militares saíram do poder, desapareceu a ordem. O quartel fechou. Então ele pergunta a você o que é que você acha disso. Eu lamento por um pensamento tão atrasado, retrógrado desse, né, de uma pessoa pensar que existia ordem no regime. Existia tortura, assassinato, banimento, entendeu? Repressão. Essa ordem não serve para nós, não serve para o povo,
Entendeu? Evidentemente a gente não está dizendo hoje que está mil maravilha. É por isso que nós estamos conclamando, vamos dizer, todas as pessoas a se organizarem, inclusive no dia 31 de março, protestarem contra os 50 anos do golpe militar. Sim, mas que aconteceu. Outro argumento que se usa muito é que na época dos militares não existia corrupção no governo. O que é que você diz? Existia corrupção e o pior é que ninguém podia falar, não podia publicar. Veja, o que saiu foi logo a Ponte Rio-Niterói. Quando estourou lá, foi um negócio que a corrupção cobre todas essas que já houve aqui nesses governos aí. São 15 horas e 4 minutos. Eu quero agradecer a presença honrosa de José Calistrato Rodrigues, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado pela sua participação no programa. Alô, comunidade, José Calistrato. E você vai voltar outro dia para a gente continuar essa rememoração. Me despeço, acho que venho quantas vezes for convidado para vir aqui, para debater, para discutir. Acho que isso é necessário e continuo afirmando, olha, pedindo à população, à sociedade civil organizada e desorganizada, que proteste nesses 50 anos do golpe militar. Entendeu? Essa é a nossa palavra de ordem. É o repúdio ao golpe militar que completa 50 anos. Mas vamos fazer aqui um registro histórico. Esse golpe militar aconteceu no dia 31 de março ou foi no 1º de abril? Foi de uma passagem foi de 31 de março e 1º de abril. O pessoal diz, não, eles colocaram 31 de março porque dia 1º de abril é dia de mentira. Isso daí eu acho que é até uma bobagem. Porque o golpe foi de fato, foi um golpe perverso, foi um golpe que instalou uma ditadura, vamos dizer, que assombra qualquer... Hoje, quando as coisas começam a vir à tona, vamos dizer, saber o seguinte, que uma criança de 1 ano era torturada na vista do pai para o pai abrir o companheiro. Né? Vamos dizer, a gente teve conhecimento, foi capaz... É a própria barbárie. Foi capaz, né? Dessas pessoas fazerem, esses torturadores praticaram contra a população brasileira. Então foi um golpe muito perverso e nós vamos protestar o ano todo. Mas dia 31 de março é o marco do golpe. Eu queria fazer outras perguntas a você, inclusive, mas infelizmente... se fala no golpe 31 de março. Infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu quero agradecer ao nosso controlista aqui que nos deu mais 5 minutos. E no próximo sábado estará aqui Dalma Oliveira, Beto Palhano e todo mundo aqui com mais um programa Alô Comunidade da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Obrigado pela audiência e até a próxima semana. Aquele abraço! ZYI 689.110 kHz, Tabajara, João Pessoa, Paraíba. Domingo